de um profeta menor. Amém? Oséias é um profeta menor. Profetas menores é uma das subdivisões dos livros proféticos. Existem os profetas maiores, existem os profetas menores. Mas, pastor, por que eles são chamados de profetas maiores e profetas menores? Tem a ver com o grau e abrangência daquilo que era a sua mensagem. Não podemos comparar Oséias com Isaías ou com Jeremias, né? Até porque também tem a ver, teologicamente falando, com o volume do seu escrito. Escreveram menos que os profetas maiores. Amém? Oséias, ele nos traz duas deixas importantes a respeito de conhecimento, não é? Uma é que o meu povo se perdeu por falta de conhecimento e a outra é conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Amém? Então, a expressão colocada aqui nesse texto sobre conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, ela nos faz entender algumas coisas. Por que que o profeta Oséias diz conhecer e prosseguir em conhecer? O que é conhecer? Conhecer é ter informações a respeito de algo ou de alguém, ou de determinada coisa. Isso é conhecer. Prosseguir em conhecer, aqui nós entramos em o verbo em si já torna isso num ato contínuo, ou seja, conhecimento contínuo. Amém? Prosseguir em conhecer, aqui entramos numa outra esfera que é o conhecimento contínuo. Buscar continuamente conhecimento. Só que podemos usar uma outra definição mais filosófica sobre conhecimento. O que é conhecimento? Conhecimento é a relação existente entre o objeto conhecedor e o ser conhecido. Amém? É a relação existente entre o ser conhecedor e o objeto conhecido. Quem é o ser conhecedor? Aquele que busca o conhecimento. Qual é o objeto conhecido? É a coisa que está em causa, que nós estamos a analisar, que nós estamos a interpretar, que nós estamos a buscar. Amém? No contexto do livro ou do texto apresentado, no caso, nós somos os seres conhecedores e Deus é o objeto conhecido. Mas quando uso a expressão objeto, não é que Deus é objeto propriamente, não é? Mas se diz é o centro de gravidade, aquilo que estamos a olhar para o mesmo no sentido de entendê-lo, de interpretá-lo ou de conhecê-lo. Amém? I repeat again. Vou repetir. Conhecimento é a relação entre o ser conhecedor e o objeto conhecido. Tem que ter essa relação. Não existe conhecimento sem se estabelecer uma ponte entre quem está à procura do conhecimento e o que se está à procura para conhecer. Aleluias. Então, o profeta diz, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Aqui ele não está, ele está a direcionar aqui o tipo de conhecimento que se deseja então buscar. Não é um conhecimento sobre outros objetos de estudo, não é um conhecimento sobre outras coisas, mas ele está a dizer um conhecimento sobre Deus, conhecer a Deus. Deus aqui é o objeto
conhecido. Então, dá-nos primeiro a indicação de um ato contínuo, depois primeiro nos diz conhecer, que é essa relação, depois vai dizer ato contínuo, fazer isso continuamente, depois vai dizer que Deus aqui é o objeto a ser conhecido. Portanto, algumas pessoas dizem Deus não se estuda. Sim, Deus não se estuda, mas nós estudamos sobre Deus, ou seja, as informações disponíveis a respeito de Deus. É isso que nós estudamos, porque nós sabemos que Deus é um ser infinito. Ele não tem princípio e não tem fim. Aleluia. Deus é um ser o quê? Infinito, without princípio e without end, sem princípio e sem fim. Então, aqui nós entendemos que nós estudamos a informação disponível a respeito de Deus. Tudo que temos como material de informação a respeito de Deus, então nós estudamos Deus em função da informação disponível a respeito dele. Amém? Então, primeiro, por que o salmista diz que conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus? Primeiro, porque Deus é infinito. Você nunca vai ter a plenitude da informação e do conhecimento a respeito de Deus. Deus é um lugar de infinitude de informação e de conhecimento. Aleluia. Aleluia. Salmo 139, faz favor. Salmo 139. Já? Não? Salmo 139. Apareceu? Nada? Versículo 1. Não, vamos ler aqui. Vamos ler aqui. Salmo 139, versículo 1. E também se estavas a ler um outro. Não é o 139? Ó Senhor. Diz ó Senhor. Ah, é? Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tu conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que não posso atingi-lo. Just a little moment, please. O salmista está a falar sobre Deus, está a dizer que Deus é um ser tão diferente que ele nos sonda e nos conhece. Mesmo à distância, ele encontra o nosso pensamento. No versículo 6 é que ele vai dizer: esse tipo de conhecimento para mim é muito alto, porque eu não consigo atingi-lo. Quer dizer, eu não consigo chegar nessa dimensão de conhecimento. Por quê? Porque os seres humanos só conhecem o que sabem ou o que lhes informam. Já Deus conhece além do que lhe informam. Deus encontra o conhecimento, ele vai à busca do conhecimento. Vocês lembram que Jesus, em alguns momentos, a Bíblia diz que e Jesus conhecendo os pensamentos deles, ninguém lhe falou, ele encontrou o pensamento daquelas pessoas, entrou na mente daquelas pessoas. Então, Deus é infinito, o conhecimento dele está numa dimensão de infinitude. Aleluia. Romanos capítulo 11, versículo 33.
Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória após a ele eternamente. Amém. Amém? Vê o que o Paulo está a dizer aos romanos. Na verdade, Tércio está a dizer, ou está a escrever. Ele diz assim, que Deus é uma profundidade de conhecimento e de riquezas. Essa expressão profundidade usada aqui pelo apóstolo Paulo está a falar sobre uma dimensão aonde você não encontra o fim. É como se você estivesse num buraco que não está a chegar ao chão. Você quando está a cair no buraco, a ideia é que a qualquer momento você vai aterrar, você vai embater no chão, não é? Então ele está dizendo, não tem chão nesse buraco. Não estou a encontrar o chão de Deus aqui nesse buraco. É aí, daí que ele está a usar o termo profundidade das riquezas e do conhecimento. Deus é infinito. Logo, daí o facto do profeta estar a dizer, conheçamos e prossigamos a conhecer a Deus, porque você nunca vai alcançar o ápice do conhecimento a respeito de Deus, você vai apenas conhecê-lo continuamente enquanto te sobrar vida. Amém? Ponto 2. Por que devemos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus? Devemos prosseguir, ou conhecer e prosseguir, de conhecer a Deus, porque o conhecimento de Deus é vida. Amém? Nós só devemos conhecer e prosseguir a conhecer a Deus, porque o conhecimento sobre Deus é vida. João 6,63. Conhecimento de Deus é vida. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Amém? O conhecimento a respeito de Deus é vida. Sem o conhecimento sobre Deus, não existe vida. Amém? João 17,3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Aleluia. O conhecimento a respeito de Deus é vida. Quem não conhece Deus não vive, está morto. Já leram Apocalipse? Tens nome de que vives, mas estás morto. Existem muitos mortos-vivos a andarem pela rua, porque não conhecem a Deus. Aleluia. Não tem a vida que só é produzida pelo verdadeiro conhecimento a respeito de Deus e da palavra de Deus. Enquanto eu conheço a Deus, eu me mantenho vivo, eu me mantenho em pé, eu me mantenho firme, eu encontro o sentido da vida. E viver é isso quando você encontra o sentido da vida. Aleluia. Aleluia. Terceiro elemento, por que devemos conhecer e prosseguir a conhecer a Deus? Porque quem para de saber, para de crescer. Aleluia. Por que temos que prosseguir, conhecer e prosseguir em conhecer a Deus? Porque quem para de saber,
para decrescer. Você só cresce em função do que você sabe. Se você tem muito conhecimento empresarial, você vai crescer no ramo empresarial. Se você tem muito conhecimento social, você vai crescer no ramo social. Se você tem muito conhecimento espiritual, você vai crescer espiritualmente. Quem para de saber, para de crescer. Se você quer parar de crescer, para de conhecer. E você vê que aqui nesse ponto, no terceiro ponto, nós continuamos a falar sobre um ato contínuo. Conhecer continuamente. Porque se você parar no conhecimento, você para de crescer. E como é que você para de crescer? Porque o mundo em que nós vivemos diariamente produz inúmeras informações. Todos os dias existem novas informações no mundo. Existem bilhões e bilhões de novas teorias que são produzidas todos os dias. E se você ficar preso no conhecimento do passado, você vai perceber que muito daquilo que você sabe do passado já não serve agora, no presente. Por quê? Porque o conhecimento ele é produzido à medida que o tempo passa, à medida que as coisas passam, à medida que o tempo evolui, existem novos conhecimentos. Agora, sabe por que você não vive novas realizações? Porque você não aprende coisas novas. Aleluia! Você imaginou que a geração dos nossos pais é uma geração um pouco mais conservada naquilo que eles já aprenderam no passado? E sabe que nós somos uma geração um pouco mais avançada, porque nós combinamos o que sabemos do passado, o que se produziu num tempo à frente do tempo deles, no caso futuro, e nós nos tornamos uma geração mais forte. Porque o paradigma do mundo atual é a respeito de conhecimento. Quando tu fores a uma empresa, o que vão te pedir é algo chamado de CV, ou Curriculum Vitae. No Curriculum Vitae existem as tuas habilitações literárias. Em outras palavras, as tuas habilitações vão dizer até onde ou até que ponto você estudou. Isso vai determinar se você vai ter aquela oportunidade ou não. Por isso é que você vê, empregos grandes são dedicados a pessoas que estudaram muito. Essa palavra estudar muito significa que conhece mais do que os outros, que se submeteu a maiores informações do que os outros. Porque o paradigma do mundo atual é determinado em função da quantidade do que se sabe. E isso determina a posição da pessoa. Quer dizer que oportunidades elas aparecem para pessoas que se prepararam no conhecimento ou na quantidade de acervo suficiente de conhecimento para poderem estar naquelas posições. Então, por que o profeta diz conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus? Porque quem para de saber, para de crescer. Aleluia. Aleluia. 2 Pedro 3,18. Todos nós sabemos, né? Crescei, portanto, na graça e no conhecimento. Amém? Devemos crescer na graça e no conhecimento. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Vê que Ele estabelece aqui duas asas. Crescer na graça e crescer no conhecimento. Você vê que no prisma das igrejas que existem no contexto mundial, cada uma das igrejas você percebe que tem inclinações diferentes. Existem igrejas mais inclinadas para o conhecimento, existem igrejas mais inclinadas para a graça ou para o carisma. E existem poucas igrejas equilibradas.
O que é uma igreja equilibrada? Uma igreja equilibrada é a igreja que estabelece as duas asas. Você já viu um pássaro a voar com apenas uma asa? Ela precisa, ou ele, o pássaro, precisa das duas asas para poder voar, se equilibrar no ar e cumprir aquilo que é o seu meio principal de locomoção. Então, o que acontece hoje é que, se nós tivermos igrejas cheias de conhecimento apenas, nós teremos igrejas muito filosóficas, metódicas e mornas. Mas se nós tivermos uma igreja cheia de carisma, ou a graça aqui dita, nós vamos ter igrejas com certos exageros, certa falta de padrão. Por quê? Porque o objetivo do conhecimento é padronizar, estruturar, organizar. Amém? Organizar qualquer tipo de manifestação, qualquer tipo de acontecimento dentro da igreja. Então, igrejas que valorizam muito o carisma sem o conhecimento tendem a se tornar fanáticas. Igrejas de movimento, sem regra, barulho, desorganização, confusão. Mas uma igreja que se equilibra tanto no conhecimento quanto na graça se torna uma igreja equilibrada. Por quê? Porque a manifestação que vai acontecer aí não é qualquer manifestação, é a manifestação conforme o padrão das Escrituras. Por isso é que nós vimos atualmente igrejas que são parecidas com casa de quimbandeiro. Por quê? Porque até começaram bem, mas por estarem tão envolvidos nessa coisa do carisma, acabaram esquecendo a palavra e deu vazão à influência de outros espíritos que não é o espírito da palavra. Aleluias. Aleluias. Então, a igreja precisa se equilibrar no conhecimento e na graça. Amém? Esse é o terceiro ponto, que quem para de saber, para de crescer. Ponto quarto. Porque a falta de conhecimento sobre Deus gera perdição. Amém? Por que devemos conhecer e prosseguir a conhecer? Quarto ponto. Porque a falta de conhecimento a respeito de Deus gera perdição. Oséias 4:6. Oséias capítulo 4, versículo do número 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim. Aleluia. Quem rejeita conhecimento, Deus também lhe rejeita. Amém? Então, por que devemos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus? Quarto ponto. Porque a falta de conhecimento sobre Deus gera perdição. Há muita gente que está perdida porque não conhece as coisas de Deus. Não tem contato com o conhecimento de Deus. Por quê? Porque uma pessoa que tem conhecimento sobre as coisas de Deus, a própria palavra de Deus é que vai lhe mostrar o que fazer, o que não fazer, como andar, como falar, como viver, como proceder. E se você estiver ausente dessas coisas, você está num caminho de perdição. Porque a palavra de Deus é que vai criar vereda nos teus caminhos. Vai criar muralhas ao longo do teu caminho para você caminhar retilinhamente. Amém ou amém? Aleluia. Point 5. Ponto quinto. Por que devemos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus? Porque o conhecimento no reino de Deus é poder. Existem níveis que só podem ser acessados por meio do conhecimento. Aleluia.
In the kingdom of God, knowledge is power. No reino de Deus, conhecimento é poder. Não existe poder no reino de Deus sem conhecimento. Eu já disse aqui na igreja que o dom é mais conhecimento do que poder. As pessoas acham que dom é mais poder do que conhecimento. Não. O dom é mais conhecimento do que poder. Cognos, no grego, conhecimento. Amém? Aleluia. Aleluia. No latim se diz assim: et cognoscetis veritatem, et veritatem liberabitibus. Falei que? Irmãos, já entenderam? O português e o latim são parecidos. Ah? Irmãos, não entenderam o que eu disse? É isso aí. Amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, no reino de Deus, conhecimento é poder. Vê, por exemplo, quando a Bíblia diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é o texto? João 8:32. Conhecereis a verdade vos libertará. Existe um poder para libertar. Certo? Mas ele está a dizer que o poder para libertar está escondido no conhecimento da verdade. Está a dizer, para que você seja liberto, você tem que conhecer a verdade. Porque há pessoas que acham que para serem libertos, esperam um anjo que apareça do céu, rasga o céu, uma voz bem grande. Não. Cognoscetis veritas, et veritatem liberabitibus. Amém? Eu vou aprender latim por quê? Para italiano, também é uma língua oriunda do latim. Yeah. São línguas que vêm do latim. Então, no reino de Deus, conhecimento é poder. Só pode quem sabe. Amém? 2 Pedro 1:3. Second Book of Peter. Já está mesmo em Pedro, é só 1:3. Já está lá. Oh. Visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Volta, por favor. Ele está a dizer que o divino poder de Deus é que nos deu tudo que diz respeito à verdade, mas isso só aconteceu mediante o conhecimento. Sem o conhecimento que está aqui em cima não aconteceria. Agora aqui em cima tem as palavras-chave, que é a palavra poder. E aqui embaixo a palavra-chave conhecimento. Conhecimento que gerou o poder. Qual é esse poder? Que Deus nos deu tudo que diz respeito à vida, à piedade. Aleluia. Tudo que diz respeito à vida. Quando te dizem tudo que diz respeito à vida, o que é que você entende? É tudo. Conhecimento abrangente sobre todas as áreas, sobre todas as coisas. O poder para reinar e viver pleno em vida. Ele é gerado através do conhecimento. Porque no reino de Deus, o conhecimento não é informação. No reino de Deus, o conhecimento são chaves de acesso para desbloquearem níveis de realizações. Para que você tenha acesso a uma nova área, você precisa ter acesso ao conhecimento a respeito daquela área. Alguém disse-me que já tem um amigo meu disse-me que tem várias certificações, mas havia uma certificação, acho que é CCNA, alguma coisa parecida, que ele precisava fazer.
E aquela certificação é que lhe daria, aquele conhecimento, é que lhe daria um outro grau de certificação, não é? E também um outro salário e um outro degree, um outro grau dentro da empresa dele. Quer dizer, era um conhecimento que ele não tinha acesso e que o acesso àquele conhecimento liberaria um novo nível nas realizações e nas conquistas da vida dele. Então, knowledge, conhecimento no reino de Deus é nível de acesso. Você só parou no nível até onde você sabe. E só vai sair desse nível quando você conhecer novas coisas. É que te vão dar o poder de reinar em outras dimensões que você ainda não reina ou que você ainda não opera. Então, o limite entre você e aonde você tem que ir está no conhecimento que você tem. Amém? Então, no reino de Deus, conhecimento é poder. Quem não conhece não pode, não faz. E se fizer, fará mal. Por quê? Porque não conhece. Aleluia. Aleluia. Thank you, Lord Jesus. Então, no reino de Deus, conhecimento é poder, porque existem níveis de acesso que você só vai adentrar because of your level of knowledge, do teu nível de conhecimento. Aleluia. Glória a Deus. Ponto. Estamos em que ponto? Estamos em que ponto? 6. 15. Agora vamos para o 6. Os irmãos estão atentos, é? Isso é bom. Glórias a Jesus. Wonderful. Glórias a Deus. Ponto 6. Ponto 6. Por que devemos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus? Porque em Deus estão escondidos os tesouros da sabedoria e de conhecimento. E este contato com Deus é que permite descobrirmos e acessarmos verdades que geram crescimento. Amém? Depois, leia em casa Colossenses capítulo 2, versículo 3. Mas vamos abrir mesmo. Colossenses 2, 3. Por que precisamos conhecer e prosseguir? Porque Deus estão escondidos tesouros da sabedoria e do conhecimento. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento? Aleluia. Entenda algo. Nós precisamos, quando estamos a interpretar um texto, nós precisamos prestar atenção em cada palavra desse texto. A palavra aqui usada é a palavra em quem estão o quê? Escondidos. Amém? Amém. As chaves que permitem maiores desbloqueios, realizações e conquistas da vida, elas estão escondidas. Porque uma coisa que vai te permitir mudar de vida ou sair de uma dimensão para outra, nem sempre está exposto. Logo, se está escondido, significa que você tem que buscar, você tem que procurar, você tem que desbravar. Acho que vou entrar no meu livro. Aqui vou entrar no meu livro. Vê uma coisa. Ele usa a expressão tesouros. Estão escondidos tesouros da sabedoria e do conhecimento. Estão escondidos onde? Em Deus. Aleluia. Os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos em Deus. Coríntios diz assim: aquilo que o homem não viu, ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o buscam. Mas Deus nos revelou por meio do seu Espírito. Ora,
O Espírito penetra a todas as profundezas, até mesmo as profundezas de Deus. O que ele está dizendo? Deus é uma profundidade, sem chão, sem fim. Só que o único que é capaz de entrar nas profundezas de Deus é o Espírito, que vai buscar os tesouros que estão escondidos em Deus. Ele vai desbravar isso, procura isso e traz para a superfície. Traz a nós. Quer dizer que nós conseguimos com facilidade o que seria com dificuldade, que é penetrar as profundezas de Deus. Então muita gente não entende. Para saber as coisas de Deus é preciso ter um acesso à mente de Deus. Deus é como um tanque. Para você tirar a água, você tem que usar um balde. E ele está dizendo que o Espírito é como esse balde, que ele vai entrar nas profundezas do tanque e puxar a água. Já visto o quão é difícil tirar água num tanque vazio? Você vai ter que mandar o balde raspar, raspar até que aquilo saia. Então o Espírito vai lá nas profundezas de Deus, buscar as preciosidades das pérolas. Agora entende por que eu disse que as coisas preciosas andam escondidas. Agora mesmo é que eu estou no meu livro. O ouro se encontra na superfície. Diamante se encontra na superfície. Safira se encontra na superfície. Esmeralda se encontra na superfície. Tem que cavar. Por quê? Porque elas ficam embaixo. Tudo que é precioso tem que se cavar para você encontrar, porque é precioso. Se tivesse na superfície, todo mundo seria rico, porque afinal de contas, parte uma parede, bica na parede, sai ouro, destapa uma cortina, tem ouro. Tá vendo? Aquilo se encontra no subsolo e não é em qualquer ponto. Tá percebendo? É em pontos longínquos. Tem que fazer viagem, tem que escavar para você encontrar aquilo. Então é isso que está a dizer. Os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos. Conhecimento, ouve uma coisa. Conhecimento é para pessoas que buscam. Sabias disso? Eu estou aqui a ensinar. A maneira que eu estou a ensinar para todos não é a maneira que todos vão receber. O grau de interesse em desbravar a terra e procurar mais depende do interesse que você carrega. Então, conhecimento não é muito sobre quem te ensina, é mais sobre quem aprende. Porque há pessoas, está a ver, o diabo está a reagir com ira, porque há pessoas que vão ficar por aqui que eu estou a dizer. Há quem depois que sair daqui vai ler todos os textos que eu abri, vai tentar entender com maior profundidade, vai desbravar a terra para buscar cada vez mais. Por quê? Porque o que eu falei foi uma semente colocada no espírito dele, que lhe fez procurar coisas que estão escondidas e ocultas e que precisam de busca para serem destapadas. Aleluia! Aleluia! Então, o destaque no conhecimento não é muito sobre quem te ensina, é sobre você que deseja aprender. Eu me lembro quando eu estava aprendendo a palavra, meu pai na fé, ele ficava ali a nos ensinar. Ensinava. Eu dizia, Deus, pega só na cabeça desse homem, meta aqui na minha cabeça. Tudo o que ele está falando, conforme ele está falando, também quero falar. Eu dizia isso. Mas, mano, o que acontecia era o quê? O que ele falava não só me trazia um conhecimento. O que ele falava gerou em mim uma sede frenética por conhecimento. Que eu, depois que saía daí, eu ia em outros lugares, procurava outros livros, biografias, matérias, para eu aprender sobre Bíblia. Sobre Bíblia, procurava TJ Adventista, tudo para debater com eles. Porque eu tinha sede de conhecimento e o conhecimento certo da palavra.
Então, não é muito sobre quem te ensina. Se você vai dizer, nós não somos muito fortes na palavra porque não nos ensina. Não. Não é sobre quem te ensina. É sobre a sede que você naturalmente tem para buscar o conhecimento. Você que está a dizer, esses conhecimentos, tanto a sabedoria e o conhecimento, eles estão ocultos em Deus. Estão nas profundezas. Alguém tem que buscar. Neles estão ocultos. Nele quem? Deus. Está o quê? Oculto. O que está oculto está tapado. Para encontrar tem que fazer o quê? Buscar. Aleluia. Aleluia. Alguém está entendendo? Eu estou aí muito rápido. Estamos aí na velocidade certa, não é? Esse ponto onde paramos é o? Aleluia. Ponto 7. Porque somente pelo conhecimento contínuo poderemos alcançar o último estágio. Mas, pastor, qual é o último estágio? Sim, o último estágio. Efésios 4:13. Por que devemos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus? Porque somente pelo conhecimento contínuo nós conseguiremos alcançar o último estágio. Efésios 4:13. Ephesians 4:13. Efésios 4:13. Glórias a Deus. Como a Bíblia aí não tem Efésios? Efésios 4:13. Somente pelo conhecimento contínuo podemos alcançar o último estágio. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Ei! My God! A medida da estatura da plenitude. Sabe o que é isso? Em outras palavras, isso é um dos estágios da redenção. Que um dia eu vou falar aqui. Um dos estágios da redenção é a glorificação. Aleluia. Quer dizer, ele fala de conhecimento, primeiro, no versículo anterior, vamos lá na parte anterior, a parte A. Ainda estamos no 13. Parte A, né? Que até que todos alcancemos a unidade, uma única fé, do conhecimento do Filho de Deus. O que? Conhecimento. E cheguemos à maturidade. Parte A, B. Atingindo a medida da plenitude, a medida da estatura da plenitude de Cristo. É o que a Bíblia diz, tal como Ele é, nós seremos. Nesse nível, conhecimento já não será progressivo. Nesse nível que está aqui, o conhecimento não será progressivo, não será contínuo. Por quê? Porque alcançaremos a plenitude do conhecimento. Por quê? Porque no céu só existe conhecimento onde há ignorância. No céu não existe conhecimento porque não há ignorância. O conhecimento lá é pleno. É como a ciência edêmica. Edêmica significa Éden. Ciência edêmica ou adâmica. Nesse nível de ciência, Adão não precisava perguntar para saber. A mente e o espírito de Adão alcançavam conhecimento. É como eu olhar para ti e eu já sei o teu nome. Olhar para ti, já sei se moras onde. Qual é a porta da tua casa, se tem quantos quartos na tua casa, sem te perguntar. Isso é ciência edêmica. Antes da queda, era a ciência que predominava no Éden. Amém? Então, quando se alcança a plenitude de Cristo, é a estatura dele, numa estatura onde ele sabe tudo. E isso só vai acontecer com a glorificação. Lá no céu, o conhecimento será alcançado sem pergunta. Por quê? Porque estaremos na plenitude do varão perfeito que é Jesus Christ. Amém? Jesus Cristo. Então, só pelo conhecimento contínuo é que se alcança o conhecimento da plenitude.
Se não existir conhecimento contínuo, não existirá plenitude do conhecimento. Porque se você interromper a tua capacidade de continuar a conhecer, você perde algo, porque algo que só vem pelo conhecimento, que é a salvação. E se você não é salvo, não tem como você atingir a estatura de Cristo. A estatura da medida de Cristo. Não sei se alguém está a entender isso. Aleluia. Então, por que devemos conhecer e prosseguir a conhecer a Deus? Sétimo ponto, porque só assim alcançaremos a plenitude do conhecimento, de acordo com Efésios capítulo 4, versículo de número 13. Aleluia. Aleluia. Eu quero chegar nesse estágio. Amém? Porque é chato não saber as coisas. Perguntei uma coisa muito chata. E às vezes quando você pergunta, quem te responde errado. E se te responde, já imaginaste que você está à procura de um sítio que dá uma direção errada? Aleluia. Eu me lembro que eu já cheguei a um lugar por revelação. Não por perguntar, por revelação. É verdade. Eu já descobri a casa de alguém por revelação. Saí da minha casa, fui visitar essa pessoa, era uma crente. Fui visitar essa pessoa até na casa dela por revelação. Aleluia. Aleluia. Não experimente, isso aqui é impróprio para cardíaco. Vai se perder, vai parar no mar. Vai sair numa banda, já não tem saída diante das águas, vai se afogar aí no rio. Ah? Cuidado, hein? Tem que ir mesmo pelo conhecimento normal. Pergunta: Golfo 2 fica onde? Rocha é onde? Mabore é onde? Amém. Quem não Mabore por revelação? Aleluia. Alguém está aprendendo alguma coisa? Isso é très forte. Aleluia. Oh, yes. Thank you, Lord Jesus. Point number 8. Ponto número 8. Por que devemos conhecer e prosseguir a conhecer a Deus? Para não termos uma consciência e mentalidade fraca. Entende algo? O manguito da mente é o conhecimento. Amém? Vou usar uma expressão mais universal. O ginásio da mente é o conhecimento. Pessoas que não se aplicam a saber e conhecer têm uma mente fraca. Aleluia. Não leem livros, não se aplicam em descobrir coisas, não estão em ambientes onde o conhecimento é fomentado, é praticado. E pessoas que não se aplicam ao conhecimento têm argumentos e intervenções fracas. Um jovem de 30 anos, no mínimo tem que estar falando de coisas do outro mundo. Um jovem de 25 anos tem que estar falando de coisas terríveis. Eu me lembro quando eu devia ter uns 22 anos. E no meu bairro, as pessoas me respeitavam muito. Os caras assim, os intelectuais, que estavam já nos cursos de Direito, Relações Internacionais, Sociologia, não sei o quê, me respeitavam muito. E eu me sentia grande no bairro, né? Os caras de conhecimento não me conseguem. E eu depois fui ter com um senhor que foi patrão da minha mãe. E eu fui lá no serviço dele ter com ele, estava a tratar alguns assuntos com ele. E eu fui falando um pouco sobre ele. Disse, não, tem um nível da abordagem, conhecer as coisas, aprender, não sei o quê. Ele olhou para mim e disse, sim, é o normal da tua idade. Eu disse, como assim? Eu, na minha cabeça, eu estou acima da minha idade. Na minha cabeça, eu sei mais do que a minha idade. E aí eu percebi algo. Eu não sabia mais do que a minha idade, eu sabia mais do que os do meu bairro. No crescimento normal, para um jovem daquela fase, se esperava esse tipo de conhecimento, de postura e de atitude. Como aquele senhor já era de uma sociedade avançada, estava habituado a lidar com pessoas da minha idade, com níveis até de conhecimento maiores do que eu. Só que eu, como estava no meio de fracos, me senti forte.
Quer dizer que no meio de fortes, provavelmente eu seria fraco. Por isso é que se diz, não fique em meios que não te desafiam. Se você está num lugar onde você é maior do que todos, sai daquele lugar. Vai para um lugar onde você tem pessoas superiores a você para você poder crescer naquele lugar. Aleluia. Aleluia. Aplique. O conhecimento é sede. E se você não tiver sede, você não vai desbloquear. O teu despertamento na vida só vai acontecer quando você se aplicar a conhecer. Sabe, uma das coisas que mais me provocou a conhecer é o quê? Foi quando eu estava a fazer a 7ª classe, eu tinha uns colegas. Os caras falavam algumas coisas que eu não entendia. Não entendia, os caras já estavam a falar sobre coisas quânticas, física quântica e não sei o quê, há muito tempo. Esse cara está falando, física quântica é quê? Eu, como sou amigo desses caras, se eu ficar sempre assim, sem saber, eu vou ficar ultrapassado no meio deles. Toda vez que eu ficasse no meio deles, eu ouvia lá as coisas, tipo sei, mas não sabia. Então eu ia depois em casa, nos livros, pesquisar. Isso é o que, não, isso é o que. Tá, isso é isso, isso é aquilo. E depois começava a falar com eles sobre aquilo como se eu soubesse de maneira muito profunda. Isso me despertou para o conhecimento. E hoje, em matéria de conhecimento, superei os meus mestres. Não é arrogância. Amém. Aleluia. Por que você tem que conhecer? Por que o profeta está dizendo conheçamos e prossigamos a conhecer a Cristo? Para não termos uma mentalidade fraca. Uma mentalidade que não consegue fazer uma abordagem coerente. Uma abordagem construtiva, um assunto, defender uma tese. Amém? Aleluia. Eu me lembro na defesa do meu curso final, no médio, o nosso tema, eu fiz um curso técnico no médio, e o nosso tema era implementação de uma oficina para veículos ligeiros. E nós desenhamos o nosso projeto todo e esquecemos uma coisa. E depois o júri chegou e disse assim, olha, eu gostei do vosso projeto, realmente o vosso projeto está bom, e nos aqui, gostei daqui, como é que você... Mas me digam uma coisa, em caso de incêndio, como é que vocês contornariam o problema dessa oficina? Aí lembramos, esquecemos de pôr mecanismo de proteção contra incêndio. Agora vamos fazer como? Deram a palavra num colega que estava ao lado. Eu disse que foi a pior desgraça quando deram a palavra para aquele colega. O colega respondeu assim, não, senhor júri, nós vamos construir a oficina ao lado dos bombeiros. Para evitar incêndio, eu coloco já ao lado dos bombeiros. Qualquer fogo, os bombeiros já estão ao lado. O júri estava a perguntar, onde é que vai ficar o extintor? Como é que vocês vão criar meios de contenção contra incêndio? Está vendo? A Zira disse, mas não está errado. Quer dizer, se for a colocarmos oficina ao lado do quartel dos bombeiros, quantas oficinas vão ter ao lado do quartel dos bombeiros? Vão colocar umas acima das outras. Só para apagar o incêndio mais rápido. E houve um problema muito grande aqui na Via Expressa, não sei se lembram, de uma oficina aí que teve um incêndio terrível. Queimaram muitos carros, Rangers e tudo. Aquilo foi terrível. Falharam, não colocaram ao lado dos bombeiros. Tinham que colocar ao lado dos bombeiros. Aleluia. Amém. Quando você conhece, você tem uma mentalidade forte, ele já entenderia o que o júri queria saber com aquilo. Mentalidade forte. Existem pessoas de mentalidade fraca. Eu uma vez notava que a minha mente estava a ficar fraca. Por quê? Porque eu não tinha capacidade de responder a perguntas diretas. Se você me perguntasse, eu podia saber muita coisa, mas se você me perguntasse uma coisa assim direta, eu dava um branco logo. Apagava, mesmo que sei. E eu dizia, não sei. Mas depois eu não sei aquilo, mas por que eu disse que eu não sei? Tá vendo? Então, o choque de ser interrogado, de ser colocado na parede, isso acaba dando um choque. Então, pessoas que se aplicam ao conhecimento, eles têm uma mentalidade forte.
Como é que você vai ter uma mentalidade forte? A prática constante e contínua do saber, do conhecer, aprender novas coisas, uma mentalidade preparada, capaz de lidar com os desafios que a vida impõe diariamente, uma mentalidade capaz de gerar soluções e não desculpa. Existem pessoas que a mente dele é uma mente que só lhe dá desculpa. As coisas estão assim porque isso, as coisas estão por aquilo. Não apresente desculpas, apresente soluções. Pessoas que apresentam soluções são pessoas de mentalidade forte. Amém? Amém? Acho que vocês falaram isso na reunião, né? Passada. O meu espírito esteve nessa reunião, ministro. Vocês falaram disso na reunião. O meu espírito esteve lá, não viste? Estava sentado aí no lado. Aleluia. Strong mindset. Mentalidade forte. Amém. O normal é que pessoas aqui da nossa idade, pelo menos, tinham que falar mais uma língua. Sabias disso? Você sabia quando você aprende uma língua, você se torna mais inteligente? Porque quando você aprende a língua, dentro da língua existe a cultura, os usos e o conhecimento daquele povo. Há coisas em inglês que você só vai perceber se você perceber a cultura do americano ou do inglês. Quando você absorve uma língua, você absorve uma nova cultura. E toda pessoa que absorve uma nova cultura aprende um novo modo de ser, um modo de viver. Exatamente. Do you know? Aleluia. Glórias a Deus. Eu acho que atualmente eu devo estar falando umas 6 línguas. Sei, para brincar. Só falo uma língua. Português. Amém? E estou a aprender outras, né? Eu gosto muito de línguas. Gosto muito de línguas. Amém? Aleluia. Lingala, eu falo lingala, francês, inglês, português. Não, latim só falei uma palavra. Não quer dizer que falo latim. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, pessoas que prosseguem conhecer ganham uma mentalidade forte. Uma mente que passou no ginásio do conhecimento. Uma mente que tem estrutura suficiente para encontrar problemas e resolver os problemas. Tá vendo? E há uma coisa, quando, por exemplo, uma criança já é treinada com a mentalidade forte desde a infância, essa criança explode no futuro. Explode no futuro. Muitos dos culpados de nós termos uma mentalidade fraca é a maneira que nós fomos educados e criados. Não fomos desafiados a crescer, passamos a vida a brincar no bairro, na areia. Não nos deram os puzzles, aquelas coisas aí que estimulam o conhecimento. Não é? Em vez de estar a jogar jogos de estímulo e resposta, está a jogar outras coisas. Zera. Né? Jogar zera, nanterrite, para. Ainda joga-se para atualmente? Ele já sabe se para quê? Jogaste no 30? Para! Ô, Luiz Mário, você vai sair de obreiro. Nessa igreja, nessa idade de jogar para. Ô, Luiz Mário, está em vergonha o corpo de obreiro. Como é que o obreiro dessa igreja joga para? No 31, recordar a infância. Elisa, provavelmente vocês tinham um outro nome, mas para é papelão, né? Papelão assim redondo que fica tipo carta. Depois colocam-se figuras com cola por cima. E depois tem um jogo. Só que eu já esqueci até como é que se faz isso. Cortava-se sim. A cultura de resolver problemas. Estávamos distraídos nessa brincadeira. Óbvio, sempre que você estiver atrasado numa coisa, tem que chegar um tempo que você vai ter que recuperar todo o tempo perdido. E se você não recuperar o tempo perdido, isso vai condicionar o teu avanço. Amém? Então precisamos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus
para que isso gere em nós uma mentalidade e uma consciência forte. Entendimento fraco em relação às coisas de Deus gera falta de crescimento e de avanço. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 7. 1 Coríntios 8, 7. Quem não vem no culto de ensino perdeu. Vamos falar de embuque que para tudo. No entanto, nem todos conhecem essa verdade. Alguns, ainda acostumados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é frágil, deixam-se contaminar. Né? Vamos aqui, palavra-chave. Consciência frágil. Amém? Romanos 12, 2, vamos lá. Não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes. O exercício de renovar a mente. Amém? A palavra grega é metamorphos. Amém? Que é metamorfose, conjunto de transformações. Não vos amoldeis, ou seja, não pegam o sistema, a maneira de ser desse mundo. Para que isso não aconteça, a vossa mentalidade precisa estar renovada. Aleluias. Aleluia. Efésios 4, 18 e 19. Thank you, Lord Jesus. Efésios 4, 18 a 19. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. Volte, por favor. Entendimento mergulhado nas trevas, devido ao quê? Ignorância. Ignorância é o quê? Amém? Nós aprendemos que ignorância não te dá confiança, né? Vou te ignorar. No mundo do saber, ignorância é não conhecer. Aleluia. É falta de conhecimento. Mas ele está a dizer que a falta do conhecimento, que é a ignorância, faz com que o entendimento esteja mergulhado nas trevas. Outra tradução diz assim: entenebrecidos no entendimento. Vou desmistificar um pouco mais esse termo. Significa mente encalcinada, travada, parada, ferrujada. Não vai para frente nem vai para trás. Está mergulhada em trevas. Preta, mente preta. Aleluia. Mente preta, não pensa nada, não tem nada, é vazia. Oficina oficial do diabo. Está entenebrecido na mentalidade. No entendimento. Por causa de quê? La ignorância. C'est très difficile. C'est très compliqué. Ah, mon Jésus. Aleluia. Aleluia. Entenebrecidos no entendimento. Mente bloqueada. Mente encalcinada. Mente travada. Tá vendo? Está travado, fazer barulho. Está travado aqui. Vamos lavar essa mente com água e sabão aqui para poder pensar. Aleluia. Aleluia. Então devemos, no ponto 8º, devemos prosseguir, conhecer e prosseguir em conhecer a Deus para não termos uma consciência, uma mentalidade fraca. Aleluia. Podemos orar? Podemos chorar? Podemos orar? Aleluia. Vamos colocar em pé.